Será que existe idade certa para alfabetizar? A partir dos 4 anos, a criança já desenvolveu um tanto de estrutura de linguagem que se assemelha à comunicação do adulto. E a partir desta idade, então, ela começa a poder pensar sobre as palavras. Ela vai nessa direção de poder objetivar a palavra e pensar na palavra como se ela fosse um objeto. Então, o período propício para é este que sucede esta faixa etária de 4 a 5 anos. Aí, a alfabetização fica fácil. Ouvir e falar, ou seja, a aquisição da linguagem, ela tem uma idade ideal para se desenvolver que nós chamamos de período crítico. Caso ela esteja inserida numa comunidade de fala, ela vai aprender a falar naturalmente. Não precisa de um aprendizado, ela adquire naturalmente. Já ler e escrever, não. Ler e escrever é um aprendizado. Este aprendizado é formal. O professor precisa apresentar. E ela tem que ter uma base, ela tem que ter informação para poder colar. Se ela não tem, se ela não consegue identificar o som para colar na letra, ela não vai ler. Desde que a criança nasce, os pais contam a história. Isso é parte do processo de alfabetização também, tanto do ponto de vista de incrementar o vocabulário, quanto de ver os pais como exemplo e ter curiosidade para ela mesma ler e querer saber o que está acontecendo naquele livro, com aquelas letras e tudo. Este conhecimento que é preciso ter, desta relação que existe entre a comunicação oral e a comunicação escrita. A fala, quando ela se estabelece na criança, a gente já consegue ver um precursor dessas áreas da linguagem a partir do 2º mês de nascido. Se você expuser a um adulto a fala humana, a ativação, e você fizer a mesma coisa com um bebezinho de 2 meses, na área perissilviana você vai ver a mesma ativação. Então, na verdade, a gente já vem com uma preparação para a fala, é da espécie. E a gente não vem com uma preparação para a leitura. Isso aqui tem que ser feito a partir de instrução formal. É como se fosse mágica, você associar uma informação que é visual, que é espacial, com uma que é temporal, que é o som. Para formar, alguém precisa me mostrar a letra e dizer, o som dela é este. Ela vai vendo as letras, sintetiza em sons, alcança o significado da palavra e diz, ah, aqui está escrito porta. E aquilo fica num arquivo de memória de palavras escritas. O processo ideal, ele tem que começar pelo desenvolvimento da consciência fonológica, que é essa capacidade de você manipular os sons da fala. O desenvolvimento da linguagem, ele acontece sem ter necessariamente nenhum tipo de instrução formal. Mas hoje em dia, com os estudos da neurociência, especialmente os de imagem, a gente já sabe que a leitura ela usa todos os circuitos da fala. A criança, aos 2 anos de idade, ela já tem a sua aquisição fonológica completa da língua. Então, para mim, o processo de alfabetização pode começar na educação infantil, com o desenvolvimento da consciência fonológica, que é essa consciência que eu posso pegar a fala e segmentar ela em unidades menores até chegar ao fonema, que é essa correspondência com o grafema que nós chamamos de princípio alfabético. Esta é a estimulação que ela deve receber para se preparar para mais adiante identificar segmentos menores da fala. As letras vão se unir aos sons para poder representá-los. Que seria justamente você, através de atividades lúdicas e brincadeiras, esse brincar com os sons da fala, você estimularia a criança a desenvolver a consciência dos sons da fala. Este conhecimento que é preciso ter, desta relação que existe entre a comunicação oral e a comunicação escrita. Ela tem que ter informação para poder colar. Se ela não tem, se ela não consegue identificar o som para colar na letra, ela não vai ler. Esse pareamento do grafema para o fonema nem sempre ele é muito agradável, né? Então, o ideal é que a intervenção que se pode fazer é tornar esse processo mais agradável e existem muitos jogos que hoje fazem isso, fazem desse processo de decodificação uma coisa lúdica. Muito lúdico, muito divertido, atraente para a criança e despertando a consciência dela para os sons da fala. Ela vai amadurecendo essa correspondência até chegar
na consciência da palavra e ela poder ser livre para poder ler textos inteiros. E depois que essa ligação entre a parte visual é estabelecida, então o processo passa a ser bastante simples. É só isso que precisa, como se fosse assim um empurrão para o balanço começar a ir. Na pré-escola, é neste período pré-escolar que ela mostra que está pronta para objetivar a palavra. É mágico quando a criança diz para você, você está escutando? Eu estou falando uma palavra dentro da minha cabeça. Ela está pronta para isto. Então, eu acho que não existe assim uma idade certa para alfabetizar, mas existe um período propício para isso, para estimular esta alfabetização. Você tem que ter um sistema na escola que entenda que dormir é importante, você não pode estafar nem estressar o aluno. Tem crianças que podem até aprender a ler sozinhas, mas normalmente é um trabalho árduo que você ainda não está tendo a recompensa do trabalho, vai ter um pouco adiante. Quem passou pela pré-escola, quando chega na quinta série do ensino fundamental, parece ter um aprendizado equivalente a uma série na frente, então ela acelera bastante o aprendizado e a compreensão das crianças. Tudo que você fizer a favor da alfabetização e do aprendizado da leitura e da escrita vai forjar ali no cérebro algumas áreas. Se você não fizer, essas áreas não serão formadas. Então, este desenvolvimento do aprendizado, que é infinito. A alfabetização é importante para isso, porque ela dura para sempre. A pré-escola é o início da socialização e os estudos mostram, inclusive, que no longo prazo o efeito socioemocional é mais persistente, ele dura mais, né? A criança que passou pela pré-escola, ela consegue depois colher frutos disso por um período muito longo. A possibilidade da criança aprender a ler e escrever, essa possibilidade ela é multifatorial. A gente tem fatores biológicos, a gente tem fatores sociais, tem um vocabulário menor. Tudo isto deveria ser ajustado na pré-escola, né? Primeiro ano. Este é o período ideal para que tudo aconteça de forma harmônica. Pessoas que tiveram notas menores no início de um ciclo tendem a ter notas menores durante todo o ciclo educacional. E aí você tem outros estudos que associam desigualdade de nota no final da educação básica com salário, que a desigualdade de nota explica a desigualdade de salário. Então, se você juntar todo o fio, você vai ter que, olha, essa desigualdade de nota, ela é uma fonte de desigualdade de renda e ela tem origem bem no início. Então, ela tem uma persistência muito grande. Se você conseguir evitar que ela apareça, possivelmente você vai conseguir, lá na frente, mitigar grande parte da nossa desigualdade de renda. Hoje em dia, a gente já sabe que uma alfabetização bem feita, ela modifica o cérebro da pessoa, cria uma área nova no teu cérebro. Mas fora isso, tem uma outra coisa também que é incrível. Elas passam a entender melhor a língua delas próprias, entendeu? É mais um veículo de atenção, é mais um veículo de cidadania que você, obviamente, que você dá para a criança quando ela ainda é pequena. Então é uma modificação realmente grande.